Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que essa pessoa te diria se tivesse coragem. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, ok? Nós temos duas opções, a primeira é a pirâmide, a segunda é a mandala. Tá bom? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Gratidão. Vou usar o primeiro grupo, pessoal da pirâmide rosa. Vou chegar minha cadeira mais perto aqui. Consulente 1. Essa pessoa diria para o consulente 1 se tivesse coragem. Eu diria para o consulente 1 se tivesse coragem. Se tivesse coragem. A terceira roda, a terceira parte, o inimigo, a falta de confiança e o flertar. Já vi que é babado. Ali fala de deslealdade, né? Consulente 1. Essa pessoa diria para o consulente 1. Caíram várias, não vou aceitar. Caiu a aliança. Fotografia, olhando as fotos, sentindo sua falta, nostalgia e fazer novas memórias. Essa pessoa diria para você que ela sente falta de estar com você, ela observa suas fotos, ela olha você em rede social. Aqui ela pode estar revisitando mídia que ela tem de você, uma sensação nostálgica, de saudade, né? De estar lembrando daquilo que foi vivido ou daquilo que foi planejado, né? Para as pessoas que nunca se encontraram, as mídias, né, que vocês trocavam entre vocês, mas me parece que essa pessoa não foi leal com você, né? Ela não foi legal no sentido de que ou ela não era totalmente livre, aí você tem que adaptar a sua situação, né? Ou ela não era totalmente livre, né? Ou ela estava com você ou investindo em alguma coisa com você e ainda assim flertando por aí, né? Então, aprontando, usando aplicativo, né? Curtindo foto de outras pessoas, que de repente era uma coisa que não estava, que estava combinada entre vocês, que não ia mais acontecer, né? Então, a primeira palavra é inimigo, quer dizer, ela teve uma atitude que não foi uma atitude amiga, não foi uma atitude de repente, responsabilidade afetiva com você. Óbvio que entram os casos de triângulo amoroso, né? Então, se vocês eram um triângulo, né? De alguma forma havia uma intenção dessa pessoa, uma energia dessa pessoa de manter um triângulo, né? Então, pode ter inserido você como a terceira parte, pode ter embromado você ou não ter dito para você que tinha uma intenção, porque me fala da deslealdade, né? Não ter dito que tinha intenção de manter aquele triângulo daquela forma, quer dizer, não tinha vontade de resolver isso, né? Para quem tinha uma relação
Ela pode ter feito você cair num triângulo de um dia para o outro, né? De repente ela tinha outra pessoa, de repente ela estava paquerando em rede social, né? E ela pode ter dito para você que não achava isso nada demais. Ah, não tem nada demais eu ficar curtindo foto das pessoas. Ela sabe que foi desleal, tá? Para esses casos muito específicos assim, se você tinha uma relação com essa pessoa e você começou a se incomodar com o comportamento dela em aplicativo, em rede social, ou até em outros locais, locais sociais, ambientes de trabalho, em que você sentia que essa pessoa era charmosa demais com outras pessoas, você pode ter conversado com ela, você pode ter dito, ter tentado abrir os olhos dela, dizendo que aquilo era incômodo, né? Que aquilo era uma atitude inimiga da relação, uma atitude que não era leal com você, né? Isso pode ter sido conversado algumas vezes, pode ter sido demonstrado para ela algumas vezes. Me parece que ela não considerou isso com o nível de gravidade que precisava considerar, tá? Então agora ela entende que ela pode ter inserido outras energias nessa situação e isso não foi uma coisa bacana, tá? Se vocês se afastaram por causa disso, ela hoje tem muitas lembranças de você, inclusive do que ela fez de estragar as coisas, né? Ela lembra disso e ela tem saudade. Ela fica olhando as suas fotos, ela pode estar observando você em rede social, ela pode estar se questionando de como estaria sendo se vocês ainda estivessem juntos, tá? Aqui eu sinto que a questão do curtir foto em rede social é uma coisa muito presente. Quer dizer, para quem está junto agora, isso pode estar sendo um problema, né? Porque a rede social, a internet, o celular, tá tudo muito acessível, né? E a pessoa pode não estar levando muito a sério, ou já levou muito a sério e agora está numa onda de farra, alguma coisa desse tipo. E você pode estar tendo esse nível de questionamento com essa pessoa. Isso pode ter acontecido antes ou pode estar acontecendo agora, né? E essa pessoa, ela pode ter negado para você na época que ela achava isso desleal, sabe? Que ela acreditava que não tinha nada demais, que não tinha problema nenhum. E numa história dessa, ou ela encontrou uma outra pessoa, né? Então, tendo esse tipo de atitude em rede social, ela acabou conversando com alguém por quem ela se interessou, né? Isso pode ter estragado as coisas entre vocês, tá? Ou simplesmente depois que as coisas acabaram, ela pode estar no momento em que ela está pensando, não, realmente eu era desleal, né? Eu tinha atitudes que não eram atitudes bacanas. É como se, o que me passa? Me passa uma energia de que vocês deveriam ser só duas pessoas e de repente tinha sempre uma terceira pessoa, uma terceira energia que estava meio que atrapalhando aquilo. Como se estivesse tirando o sossego, né? Daquilo que devia estar sendo vivido ou daquilo que devia estar sendo construído entre vocês, né? Então, me parece que ou essa pessoa não se desvinculou de alguém que ela já tinha, né? E queria que você ficasse como uma terceira energia nessa situação, promovendo um cenário de deslealdade, tanto para o compromisso que ela tinha quanto para com você, né? Ou o contrário, ela tinha algo com você que no final das contas ela não estava investindo tanto, tá? E para muitos desses casos tinha um pouco a ver com coisa de fotografia, quer dizer, tinha um pouco a ver com rede social, tinha um pouco a ver com o aplicativo, era uma pessoa desfocada e que flertava muito, tá? Nesse tipo de situação, nesse tipo de mídia ou de acesso a pessoas, e que na época ela pode ter achado realmente que não era uma deslealdade e acabou sendo, né? Acabou promovendo um afastamento ou promovendo uma traição de alguma forma, mas hoje ela gostaria de dizer para você que ela sabe, ela sempre soube, tá? Que o que ela estava fazendo não era bacana, o que ela estava fazendo estava prejudicando aquilo que vocês tinham, né? Que o que ela estava fazendo era estar flertando por aí mesmo, que ela estava de repente nessa energia,
nessa onda, né? Às vezes estava com ganho de confiança, sei lá por quê, né? As pessoas ganham confiança pelos mais diversos motivos, né? Tava com dinheiro no bolso, né? Tava mais bonito ou bonita. Então, aquela coisa, a pessoa está se sentindo melhor, ao invés de dar um gás no relacionamento, ela acaba olhando para os lados, né? Olhando para a grama do vizinho. Então, aqui pode ter acontecido isso, tá? E se há um afastamento, uma finalização aqui, há uma saudade, tá? Então, ela inicia com uma energia de saudade, de falta, até com uma energia de vontade de repente, fazer novas memórias, de repente procurar conversar com você de novo, saber de você, saber como você está, né? Estar contigo novamente. Óbvio que isso não é para todo mundo, né? Mas o principal daqui é a energia da consciência pesada, é a energia do entendimento, né? Do fazer juízo de si próprio. Quer dizer, se hoje eu tô com saudade, fui eu que causei isso, né? Porque eu não levei a sério, independente do que foi feito, tá? Essa pessoa não levou a sério aquilo que estava acontecendo, aquilo que vocês estavam vivendo, aquilo que você estava conversando com ela, né? Dizendo que estava te magoando, que estava te aborrecendo, né? Que se ela continuasse, você ia embora. Então, parece que faltou um pouquinho de responsabilidade e seriedade dessa pessoa aqui nessa situação, tá? Ela sabe disso, ela tem entendimento disso. E me parece que ela pode ter, não ter admitido isso, né? Ou não tá admitindo isso, mas ela sabe. Consulente Zoom, que essa pessoa contaria se tivesse coragem, falaria para o consulente 1. Diria para o consulente 1 se tivesse coragem. O que mais? Ver se sai mais alguma coisa. Para alguns casos, admitir uma traição, né? Admitir que traiu. Em rede social, principalmente, né? A carta da fotografia. Então, assim, admitir que você pode ter terminado com essa pessoa nunca admitiu que foi desonesta com você, mas ela sabe que foi, tá? E mesmo se esse não foi o motivo do afastamento, né? Porque aqui sai a carta da colheita, que é uma carta de muita demora. Então, aqui para algumas pessoas teve a embromação do triângulo amoroso, né? Se esse não foi o motivo da separação, você tinha as suas desconfianças, eram coisas que você conversava com ela e ela se negava a ouvir o que você estava falando, né? Isso não é traição, né? Curtir foto de gente sensualizando na internet não é trair. Essa pessoa pode ter conversado, inclusive, com pessoas em rede social, né? Enquanto estava com você, enquanto estava investindo. O flerte, né? Ter paquerado, ter elogiado, né? Fotos de pessoas em rede social. Então, assim, ela sempre soube, né? E hoje ela sabe que ela agiu errado com você, tá? Para alguns casos, ela embromou essa situação, a carta da colheita. É uma carta muito demorada. Aqui me parece assim que foi uma pessoa que fez você esperar por ela, principalmente no caso do triângulo, prometendo coisas que ela não cumpriu. Cavaleiro de espadas. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Desculpa, tá? Não vou passar pano, tá certo? Apesar de ter aparecido uma pessoa desorientada aí falando que a gente ilude e tal, ela tá no canal errado. Isso é uma coisa que eu não faço, é iludir. 8 de paus. Então, ela que vai escrever o textão dela em outro lugar. E o 2 de paus. Gente, quanta demora, né? Você tinha muita urgência de resolver isso, muita urgência de sentimento, muita urgência de paixão, e essa pessoa se demorou bastante. Bom, o que ela te diria hoje se ela tivesse coragem? Para o pessoal do triângulo amoroso, tá? Casos específicos aqui. Essa pessoa te embromou tudo que pôde, fez você investir, fez você esperar e no final das contas não colheu
o que você queria, tá? Abre o seu olho se você está com essa pessoa agora, vivendo um triângulo amoroso com essa pessoa agora. Essa pessoa não tem intenção de te oferecer uma relação, tá? Ela não tem intenção, certo? E ela pode estar paquerando, pode estar com você como uma pessoa parte de um triângulo amoroso e ainda está paquerando outras pessoas ainda pela internet. Não tem uma energia de uma pessoa séria aqui, tá? Não tem. E ela não foi séria com você, caso isso tenha sido no passado, tá? Então tem uma energia de uma pessoa apaixonada, uma pessoa que ia atrás de você quando ela queria estar com você com muita urgência, tá? Mas na hora de tomar uma decisão assertiva, era uma pessoa em cima do muro. Ela nunca tomou uma decisão concreta, uma decisão real, importante na direção de viver alguma coisa mais leal e mais séria com você, tá? E todas as vezes que ela ou fez promessas, ou teve atitudes de embromar, ou teve atitudes de iludir, né? De pedir para você ter calma, para você esperar o momento certo de vocês ficarem juntos, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, tá? O Cavaleiro de Espadas é um cavaleiro extremamente ativo, forte, objetivo e intencional, tá? Ele está indo num objetivo específico, tá? Então, aqui teve muita intencionalidade de viver o momento, de viver a intensidade daquilo que ela estava sentindo e teve muita dificuldade de tomar decisões nessa situação, tá? Então, foi uma pessoa que fez com que você investisse muito, tá, do seu tempo, e a hora da colheita não chegava. Para algumas pessoas você esperou bastante. E aí ela podia dizer para você, eu não sei como resolver isso, né? Essa palavra da deslealdade aqui é muito pesada, né? Então, eu não sei como resolver isso, eu não sei, você tem que ter paciência para a gente botar isso em prática, não é dessa forma que a gente faz as coisas, né? E tudo isso, e que ela falava que você tinha que esperar, ou ela embromava você em tempo, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, era tudo intencional, tá? Para os casos em que você estava com essa pessoa, não era um triângulo amoroso, mas havia essa energia de que a pessoa não estava totalmente focada na situação de vocês, essa pessoa era muito apaixonada por você, isso é inegável, tá? Mas ela, dentro dela, tem uma energia de fogo, ela tem uma energia que ela o tempo todo circulava na situação de vocês, principalmente em rede social, tá? Então, nos casos que você não sabia, essa pessoa ela era bem ativa, talvez em aplicativo, talvez em rede social de todo tipo aí, em conversação, aplicativo de conversação, tá? Era uma pessoa que sabia o que estava fazendo, ela estava no momento menos focado, menos sério da vida dela, tá? Era apaixonada por você, mas tinha muita dificuldade de decidir por aquilo que ela estava sentindo, porque de alguma forma ela estava focada também em viver outras coisas, viver o charme dela, viver a farrinha dela de alguma forma, tá? Então, aqui de uma forma geral, ela não entregou para você a seriedade que você queria dela, tá? E eu tenho certeza absoluta que quando você confrontou ela, ela se fez de João sem braço. Não é verdade, não é bem assim, né? Eu não entendo dessa forma, isso que você está falando não corresponde à realidade, né? O gaslighting da vida. E é tudo mentira, tá? Ela sempre soube o que ela estava fazendo. Ela estava muito consciente, tá? De todas as atitudes que ela estava tomando com você, tá? Ela era apaixonada por você? Era. Ela queria estar com você? Sim. Queria. Mas ela não estava no momento de tomar decisões na direção desse sentimento, tá? Então, o que ela sente agora? Ela sente que hoje ela está com saudade, né? Hoje ela sente sua falta, ela lembra do que vocês tinham com nostalgia, com carinho, ouvindo áudios, relendo coisas
bonitas que você escreveu para ela, revendo fotos, e ela sente que ela acolheu, né? Quer dizer, ela está pagando hoje as atitudes irresponsáveis anteriores dela, né? E isso é que é o mais importante aqui, né? Se essa pessoa foi capaz de admitir que ela foi irresponsável com você antes, o mais importante dessa leitura é você entender que aqui ela tem um senso de justiça, no sentido de que ela está colhendo, né, de forma pesada, emocionalmente falando, aquilo que ela plantou de ruim na interação com você. Então ela não foi bacana contigo, agora ela sofre de saudade, tá? Mas ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, por isso que é uma pessoa racional, né? Então, uma pessoa que está se desgastando de sofrimento, eu não vejo isso aqui, tá? A gente vai tirar as cartinhas depois, vamos ver o que sai. Eu não vejo esse nível de desgaste, né? Porque é uma pessoa que tende a ser mais racional na vida afetiva dela, tá? Mas eu vejo uma pessoa que nos pensamentos dela, ela entende, tá? Até bastante aborrecida com si mesma, né? Consigo mesma. Ela entende que ela cometeu erros com você, importantes, que levaram a isso que ela tá passando. Então, você não quer mais ela, é azar dela, ela tá pagando. Se você não quer olhar na cara dela mais, ela tá pagando, né? Enfim, foi ela que fez, ela plantou e ela tá colhendo e ponto final, tá? Ela se sente aborrecida com ela mesma? Ela se sente aborrecida com ela mesma, tá? Porque ela tem um entendimento de que foi ela que correu atrás de ter esse resultado, né? Fazendo o quê? Sendo muito fogosa, sendo uma pessoa muito movida pelas vontades, pelos desejos dela. Para alguns casos pode ter sido até um pouco egoísta. E também uma pessoa em cima do muro, né? Uma pessoa que na hora que tinha que tomar decisões importantes para que vocês vivessem essa completude que está na mão dele, ela não tomou, ela esperou, ficou esperando, embromando, né? E nisso você perde seu tempo, né? Então é uma coisa assim, que ou ela não está admitindo nesse momento, tá? Se você está com essa pessoa agora, abre seu olho, tá? Que essa pessoa está embromando você e não está em vias de tomar uma decisão importante sobre vocês agora, aí fica a seu critério, né? Se você quer esperar, se ela vale a pena ou não, entendeu? E se vocês estão afastados, me parece que ela antes não foi capaz de admitir coisas importantes aqui nessa situação, tá? E aí ela admite agora, obviamente, porque você está descobrindo via oráculos, né? Essa pessoa, ela sente um aborrecimento interno, né? Ah, mas que droga, né, que eu tive esse tipo de atitude. Por que eu fiz isso, né? Aí eu fui agir dessa forma. Aqui tem uma sensação de ter brincado com os teus sentimentos, né? Aí fui brincar, fui testar os sentimentos do consulente 1, porque a gente era muito apaixonado, né? Então o consulente 1 esperou tanto tempo e ia esperar um pouco mais, né? Então ela testou os teus sentimentos aqui e ela se deu muito mal. É a sensação que eu tenho, tá? E se vocês estão juntos agora, ela tá no pé de estar testando, tá? Então é bom você se posicionar aqui, porque você pode, nesse momento, estar vivendo um triângulo amoroso, sei lá, online, e você não está sabendo, tá? Você pode estar super investindo numa pessoa e essa pessoa, de repente, não está tão focada na situação de vocês quanto você acha que ela deveria estar nesse momento, tá? Deixa eu abrir mais espaço aqui. Vamos lá, consulente Zoom. Que essa pessoa diria se tivesse coragem. Para quem já se afastou, eu acho que essa pessoa não teve coragem de assumir, né? Que estava aprontando com você. Me sinto pressionado. Que pena, né? Não tenho tempo para sentimentalismo. Falou o racional, né? Então, o racional, você pode ter se sentido pressionado pelas tuas vontades de ter algo mais sério, as tuas vontades de ter algo mais firme, né? Então, você querendo assumir um relacionamento, querendo viver algo mais bacana e essa pessoa se sentindo pressionada com isso, tá? Quantos anos tem essa pessoa, né? Ah, tem que tomar uma decisão,
tem que partir para algo mais sério, tem que se desfazer do triângulo. Eu acho que aqui ela ficou meio em cima do muro, né? E eu me repito, essa pessoa, ela diria para você, se ela tivesse coragem, tá? Que eu acho que ela nunca vai ter, que é uma pessoa, ela já é naturalmente racional, tá? Ela não é dada aos sentimentalismos de uma forma geral. E nessa situação específica, ela foi muito fria, tá? De fazer só aquilo que ela tinha vontade, tá? Então, ela foi egoísta e, assim, foi irresponsável, né? Irresponsável com o teu sentimental, com as tuas vontades, o teu tempo de plantio, com o teu emocional de alguma forma, tá? Porque essa coisa do sentimentalismo já não é a parada dela, ela já não é uma coisa que ela considera muito, né? E pode ter desconsiderado totalmente quando estava com você, ou pode estar desconsiderando nesse momento, tá? E agora ela colhe uma saudade, ela colhe uma tristeza, ela colhe aquele sentimento de estar vendo ou lembrando de situações bacanas que foram vividas e ficar com aquela sensação, pô, era tão legal, né? Mas eu estraguei, fui eu que estraguei, que é ter um senso de responsabilidade, né? De entender que ela tem um grande papel, né? Uma grande responsabilidade na finalização disso. Então, ela está simplesmente, né, colhendo aquilo que ela plantou, tá? Eu não vejo muitos exageros de sofrimento aqui, porque já não é uma pessoa muito emocionada, tá? Para muitas pessoas, o me sinto pressionado. Ela teve atitudes com você, de repente, de corte ou de desfocar, né, da situação de vocês, porque você estava querendo coisas demais dela, né? Você quer uma relação, você quer um namoro, né? Você quer um casamento. Aí você começou a meio que se colocar, né? Ou cobrar algo de mais valor dessa pessoa. Aí ela começou, né, a se sentir pressionada. De repente não é uma pessoa com emocional muito equilibrado. Isso pode ser uma explicação para casos específicos do porquê que ela pode ter pulado fora, por exemplo, tá? Ou porquê que ela pode ter se desfocado da situação de vocês. Consulentes 1, que essa pessoa diria. Para o consulente 1, se tivesse coragem. Vamos ver. Pensa em você o tempo todo. Saiu outro dia essa carta, se eu não me engano. Você é fascinante. Agora tá dando valor, né? Agora tá dando valor, tá achando fascinante. Você pode ter se posicionado aqui. Acho que essa cartinha não vai caber. Eu quero botar mais uma cartinha. Ainda aparece, ainda aparece. Essa coisa do ficar revisitando mídia ou ficar vendo, para algumas pessoas pode estar stalkeando, né? Não saiu Pajem de Espadas, mas saiu o Cavaleiro. Então, assim, pode estar stalkeando você, pode ser aquela pessoa que você não entende qual é a dela, né? Ela vê tudo seu, não curte nada, não reage a nada, não comenta nada, né? Ela fica só ali na sombra, observando o que você está fazendo, tá? E achando você fascinante. Para alguns casos, você bota um ponto final nessa situação e essa tua atitude de força, né, fez até com que essa pessoa se sentisse um pouco pressionada no caráter dela, mas assim, faz com que você se torne uma pessoa que ela passe a te respeitar mais, tá? No sentido do posicionamento. Consulente 1, se a pessoa diria, se tivesse coragem. Consulente 1. Só diria para o consulente 1, se tivesse coragem. Você ilumina meu mundo. Romântico, né? Então, essa pessoa gostava de você, ela foi muito leviana, né? Com a situação de vocês, à toa. Meu amor por você está mais forte do que nunca.
Então, aqui tem um sentimento que ela fica nutrindo, havia um sentimento antes e continua havendo um sentimento que ela fica nutrindo por rede social ou por mídia, de alguma forma, e pensando que ela foi uma pessoa, né, tola de ter atitudes com você que foram injustas com o teu emocional e que levaram a uma perda da situação. Então, ela tem que assumir esse abacaxi, né? Então, ela fica de longe sentindo saudade, tem lembranças positivas daquilo que foi vivido com você, né? Então, enquanto estava aprontando, pode ter se sentido muito segura, achando que não ia te perder. Aí, no meio do caminho, te perdeu e agora tá com toda essa sensação de que você é muito importante, de que é muito apaixonada, de que sente muita saudade, que você é uma pessoa fascinante, de força, de repente de poder pessoal, né? Pode estar com muita vontade de te procurar, né? A coisa do fazer novas memórias, então pode estar querendo voltar para a sua vida. Essa pessoa aqui é uma pessoa que se um dia, tá? Ela tomar a decisão de voltar para você, de te procurar de novo, ela vem e ela não vai aceitar não como resposta, tá? Cavaleiro de Espadas, ela vai voltar para te ganhar de volta, tá? Não vai ser uma coisa assim que você vai dispensar de boa e ela vai aceitar de boa, tá? Tá aquela coisa, não valorizou antes, agora tá caindo a ficha, tá sentindo falta, quer voltar para sua vida, tá? Então, a leitura não é sobre movimento, a leitura é sobre o que ela te diria. Então, ela te diria que ela tem vontade, né, de voltar para a sua vida, quer dizer, de estar com você de novo, porque ela ainda gosta de você, sente falta de estar com você, sabe que errou com você, que não levou as coisas a sério anteriormente, quando tinha que ter levado, e que ela não vai aceitar não como resposta se ela está te procurando. Ela vai insistir, vai ser insistente, vai ser persistente, até vocês conseguirem, né? Ela conseguiu o que ela quer, no sentido de que ela quer voltar para você e quer ter você de volta, tá? Mas cuidado, porque é uma pessoa que ela é uma pessoa racional, tá? Então, ela não vai voltar a pessoa mais emocionada do mundo, porque não há uma diferença tão grande de atitudes aqui, tá? Então, não há um sofrimento, há um entendimento, tá? Do erro cometido, da responsabilidade, né? Da colheita, né? Tá colhendo o que plantou, sente falta, né? Não valorizou o que tinha antes, não levou a sério, então agora tá com muita saudade. Ok, fica a seu critério você dá outra chance ou não, tá? O que eu tô falando para você é que se ela te procura, ela não vai desistir de você com facilidade, tá bom? Vamos pro 2. Grupo 2, o pessoal da Mandala. Consulente 2. Uma carta virada aqui. Não. Aquele begezinho na ponta dá uma sensação de que tem uma carta virada. Tem uma carta virada. Consulente 2. Essa pessoa diria para o consulente 2 hoje, se tivesse coragem. Consulente 2. Essa pessoa diria para o consulente 2, se tivesse coragem. Orgulho. Ô, reizinho. Quanto tempo que não sai o reizinho, né? Autoestima, automerecimento e ego. Os imperadores da vida. Gente, que karma, hein? Caramba. Consulente 2. Então, o que o imperadorzinho, o reizinho diria para você? Que o ego dele é mais importante, o poder pessoal dele é mais importante. Consulente 2. Essa pessoa diria para o consulente 2, se tivesse coragem, diria que é uma pessoa egóica, que as decisões dela são pensando sempre nela mesma, né? Câmera. Percepção, aprendendo com o passado, fazendo novas memórias. Essa palavra aqui é como ficar repassando, né? Remoendo as coisas.
Essa pessoa, ela te diria que ela sabe que ela é uma pessoa difícil, ela sabe que ela é uma pessoa egóica, ela é uma pessoa que se coloca em primeiro lugar na hora de tomar as decisões dela, tá? Mas que ela já entendeu algumas coisas. Eu não sei o que você fez aqui. Você botou ela no lugar dela, né? Você teve um diálogo com ela que foi difícil. De repente, ninguém nunca falou para ela as coisas que você falou, né? Outro exemplo, você não procurou mais, ela estava acostumada a ser paparicada e você não paparicou mais. Você finalizou com ela, às vezes era sempre ela que finalizava, né? E aí você deu um fora nela. Ela, nossa, isso foi um grande aprendizado, né? De alguma forma, você colocou essa pessoa um pouco no lugar dela, né? No sentido de, ó, você não é rei aqui não, tá? Você pode ser rei no seu mundo, né? No mundo que a gente está compartilhando, tem outra pessoa de poder pessoal que sou eu, consulente 2. Eu também mando nisso daqui, também tomo decisões, né? Também tenho atitudes. Então, o principal desse conjunto de cartas aqui é o entendimento, né? O aprender com o que aconteceu no passado. Então, alguma atitude, alguma coisa que você fez, alguma coisa que você falou, foi importante para colocar essa pessoa no eixo, tá? Eu acho que ela não vai ter coragem de te dizer isso, né? A leitura é sobre dizer quando se tivesse coragem, né? Acho que ela não vai ter coragem de dizer, mas não tem problema, as cartas mostram para você. Você deu uma grande lição nessa pessoa, tá? Uma grande lição, a ponto de fazer ela mudar a forma dela de ver as coisas, né? Principalmente a percepção de si própria, né? Aquela coisa do... a pessoa muito egocêntrica, tudo é a favor dela, tudo é como ela quer, tudo é contra ela, o egocêntrico também, tem a mania de perseguição, né? Então tudo é contra ela, tudo é a favor dela, tudo tem que ser do jeito que ela gosta, né? Tudo que ela acha é o melhor, tudo que ela acha é o certo. Então, assim, você dá um choque de realidade nessa pessoa muito importante, que fez com que ela mudasse a forma de enxergar as coisas, a forma de se enxergar, tá? E isso foi um grande aprendizado para ela. Então, assim, estar com você ou estar lidando com você ainda, nesse momento, está sendo um grande aprendizado. Como aqui fala em aprender com o passado, eu imagino que a grande maioria está afastada, ou se você está com essa pessoa, foi algo que você fez anteriormente que fez com que a ficha dela caísse, tá? Ela se mancasse em algumas coisas que ela precisava se mancar, tá bom? Consulente 2, que essa pessoa diria para o consulente 2, aquela coisa do lição aprendida, né? Aprendeu a lição, não acho que ela vai demonstrar nem admitir isso, tá? Consulente 2, que essa pessoa diria para o consulente 2. Se tivesse coragem, que essa pessoa diria para o consulente 2, se tivesse coragem. Virou a roda da fortuna. Não vou aceitar porque não caiu. A imperatriz, nossa, você se tornou a pessoa mais importante, a melhor pessoa que passou na vida dela, tá? Você é tudo de bom, você é a pessoa certa, você é a pessoa com quem ela tinha que ter ficado, ou ela tem que ficar, né? Por conta do teu nível de poder pessoal aqui. Tá com vontade de procurar a carta do Carlos, a pessoa não reconheceu na hora, tá? Eu acho realmente que vocês não estão mais juntos, tá? Essa pessoa, na hora que ela precisava, ter baixado um pouco a bolinha dela, né? Ter sido um pouquinho mais humilde, né? Que faltou humildade, a carta do carro, se achava muito, né? Uma pessoa que sempre se achou, sempre foi preocupada com a opinião dos outros, né? O que as pessoas iam achar dela, né? O que iam pensar dela se ela cedesse, se ela, né? Então, assim, na hora que ela teve que fazer um movimento mais humilde, ela não fez, tá?
e agora você está lá sentado no pedestal, tá? Você é a pessoa que botou regra nela, você foi a pessoa que deu um grande ensinamento para ela, você foi a pessoa que botou ela no lugar, tá? Então, se isso aqui fosse um imperador, você é a pessoa perfeita para ela, você é a imperatriz, independente do teu gênero, né? Então, é como se você tivesse oferecido para ela uma atitude que nunca ninguém teve com ela, sabe? Você bota ela no lugar dela, você faz ela sair do pedestal dela e ela hoje, ela te olha com admiração. Aqui tem uma admiração absurda, tá? Pelo que você fez, pela atitude que você teve, pela pessoa que você é, pela forma que você trata as pessoas, tudo, a imperatriz entra tudo isso, a inteligência, a sexualidade, o carinho, o cuidado, sabe? Entra o amor, sabe? A dedicação, entra tudo. Você é uma pessoa completa, tá? Então você é uma pessoa que você tem poder de decisão, você mostrou isso para ela. Você corre atrás das coisas que você quer, mas você também sabe tratar com amor, você também sabe nutrir quando você está numa relação que vale a pena. E me parece que essa pessoa não reconheceu isso antes, ela está reconhecendo isso agora, tá? Por quê? Porque era uma pessoa muito egocêntrica, tá? Só ela era importante, só o que ela pensava tinha que ser feito, uma pessoa que podia ser muito controladora e dominadora no relacionamento. Então tudo tinha que ser como ela queria, do jeito dela, né? Então, era uma pessoa que se achava um pouquinho, tá? Se achava, ela de repente achava que você era uma pessoa, não achava você uma imperatriz, achava até você uma pessoa legal, uma pessoa bacana, mas que você, entre você e ela estava no outro patamar. Agora você está num patamar elevado. Ou no mesmo patamar dela, ou você botou ela no lugar, ela desce de patamar e você está lá no pedestal acima dela, né? É como se para alguns casos ela enxergasse você uma pessoa melhor do que ela, tá? Que com certeza você é melhor do que as pessoas que passaram na vida dela, com certeza ela acha que é, tá? Que de alguma forma você pode ter sido a única que realmente fez com que ela aprendesse alguma coisa. Que ela tomasse, toma aqui a tua lição, tá? A tua lição é essa aqui, né? Então, todas as outras pessoas que passaram na vida dela não conseguiram fazer com que ela se sentisse abalada nesse nível, a ponto de mudar a forma dela de ver as coisas, a percepção que ela tem da situação de uma forma geral, ou dela mesma, das atitudes dela quanto pessoa, tá? Então, aqui você tem uma importância muito grande para essa pessoa. Mas ó, tá difícil dela admitir realmente, tá? Age, pauta. Quando tem que agir. Você agiu aqui, eu não sei depois de quanto tempo, tá? Porque essas pessoas que têm esse tipo de temperamento são pessoas muito envolventes, né? Então, muitas vezes você olha para ela com admiração, né? Porque na vida dela, ela é uma pessoa admirável, né? Geralmente é uma pessoa de uma energia de manifestação, uma pessoa que corre atrás das coisas que quer, né? É uma pessoa que não nega fogo para trabalho, né? Ela não é uma pessoa que desaba normalmente nas dificuldades, né? Então você pode ter realmente sentido assim muito envolvido, né? Por essa pessoa. Só que eu não sei por quanto tempo que isso durou, quer dizer, por quanto tempo essa pessoa conseguiu fazer que você ficasse só envolvido e apaixonado até chegar no ponto de você enxergar que ela era uma pessoa egóica, né? Então, ela era apaixonante, envolvente e egóica, né? Então, quer dizer, o orgulho dela primeiro, a vaidade dela primeiro, a opinião dela primeiro, né? Então, aqui pode ter sido muito rápido ou pode ter demorado bastante tempo. Independente disso, no dia que você resolveu tomar uma atitude com ela, você tomou e acabou. E essa atitude que você teve com ela muda tudo para ela, tá? Muda tudo. Muda a forma dela de ver as coisas, tá? Então, assim, você deixa lembrança, né? Fazendo memórias, aquela coisa. Se você já passou na vida dessa pessoa já tem um tempo, essa pessoa até hoje lembra da lição que você deu nela, né?
Você fica fixa na cabeça dela. Ela acredita que foi importante você passar na vida dela. Ela reconhece essa importância. Ela reconhece que você veio, de alguma forma, trazido pela espiritualidade, para que ela pudesse se controlar um pouco mais, que ela pudesse ajeitar um pouco mais o temperamento dela, controlar um pouco mais o ego dela, sabe? Descer um pouquinho do pedestal, né? Agir com um pouco mais de humildade em relação às outras pessoas. Essa pessoa, ela acredita que ela tinha que te encontrar. Não é aquela coisa de, ai, poxa, não devia ter ido naquele local naquele dia, senão não teria conhecido o Consulente 2. É um exemplo, né? Não, ela não pensa isso. Não, eu encontrei o Consulente 2 porque eu tinha coisas realmente para entender a meu respeito e a respeito da minha forma de agir, que o Consulente 2 foi que me forneceu essa lição. Quer dizer, todas as pessoas que passaram na vida dele ou dela eram pessoas fracas, né? Pessoas que nunca ofereceram a ela nenhum desafio, nenhuma lição, né? Nada a ser aprendido. Pode ser uma pessoa arrogante no sentido de achar que ninguém que tinha passado antes na vida dela tinha acrescentado nada a ela quanto pessoa, mas você teve esse papel. Então você tem um nível de importância, tá? Na vida dessa pessoa, tá? Que eu não acho que ela vai admitir, né? Porque ninguém muda a esse nível. Aqui é uma pessoa muito orgulhosa, tá? Mas ela sente, isso está dentro dela. Ela tem essa percepção do teu nível de importância, tá? E que isso era para ser. Não tinha como evitar isso, né? Essa mudança foi feita, ela te admira profundamente pela atitude que você teve, a ação que você teve, a pessoa que você é, e acha que realmente encontrar você foi um divisor de águas na vida dela, tá? Então, talvez daqui para frente ela se comporte um pouquinho diferente, né? Talvez. E sente saudade, 6 de copas. Essa pessoa persiste. Ela acha que vocês tinham que se encontrar, que vocês têm uma conexão espiritual. Se ela não acredita nisso, tá? Ela acha que há uma força de conexão entre vocês, muito importante, tá? Ela, em momento nenhum, ela acredita que vocês se encontraram por acaso, tá? Vocês tinham que se encontrar porque ela tinha que aprender alguma coisa desse encontro de vocês, tá? Dessa paixão. Aqui também tem uma vontade, uma saudade, uma vontade de procurar, porque tem muita saudade. E o mais importante aqui, que foi uma coisa que eu não vi no 1, tá? Na leitura 1, é a saudade da troca afetiva, tá? Na 1 eu não via isso, eu via muito, né? Fogo no parquinho. Aqui tem a saudade do carinho trocado, tá? Da forma que você cuidava dela, da forma que você tratava ela com carinho, da forma que você dava bom dia, desejava um bom dia, um bom trabalho. Quando você mandava mensagem para ela perguntando se ela já tinha se alimentado, quando você mandava mensagem para ela lembrando que ela tinha que tomar o remédio, né? Coisas desse tipo. Então, uma pessoa que não é humilde, então ela não demonstra, ela demonstra muita dureza por fora, mas por dentro é mole que nem uma manteiga, né? Então, por dentro, o carinho que você ofereceu a ela, mais do que a lição, modificou ela um pouco quanto pessoa, tá? Então, talvez ela seja uma pessoa dura e nunca tenha nutrido, ou nunca tenha permitido que alguém fosse carinhoso, né? Com ela, fosse doce, de repente não valorizava isso antes, mas em relação a você fica esse valor. O valor da troca afetiva, o valor do amor que foi entregue, mesmo ela sendo difícil. Quer dizer, você a amou, mesmo ela sendo difícil. Você cuidou dela, mesmo ela sendo difícil, né? E talvez outras pessoas não fizeram isso. Ou ela não deixou, ou as outras pessoas não quiseram, porque ela era difícil, né? Então as pessoas podem ter desistido. E você pode ter persistido, né?
em tentar quebrar esse gelo, em tentar quebrar esse muro, essa dureza, essa carapaça que essa pessoa tem por fora, né? Então você fez o seu melhor aqui. E ela pode não ter valorizado isso, mas ela valoriza hoje, ou ela sempre valorizou e nunca demonstrou para você. Ela te diria isso, né, se ela tivesse coragem. Então, a tua passagem, o carinho que você ofereceu para ela, o amor que você entregou para ela, mudou muito ela como pessoa, fez ela mudar o jeito dela de ser, mudar a forma de ver algumas coisas, mudar a forma de se ver. Foi muito importante a tua passagem na vida dessa pessoa, tá? Muito. E com isso você assume um papel de uma importância afetiva na vida dessa pessoa muito grande, tá? Uma importância pessoal também, tá? Para alguns casos, né? Não é para todo mundo, óbvio. Você tinha quase que um papel maternal com essa pessoa, né? Era uma pessoa tão esquisita, né? Tinha umas atitudes tão esquisitas que você falava, gente, eu vou ter que cuidar dessa pessoa para essa pessoa entrar no eixo, né? Então você praticamente ofereceu um cuidado que ia além do amor, né? Era uma coisa até de cuidado maternal, né? Essa pessoa ela pode ter até essa sensação, poxa, o consulente 2 cuidou de mim melhor do que minha mãe cuidava de mim. Se preocupava mais do que minha mãe se preocupava, né? Óbvio que não é para todos os casos, né? Porque todo mundo aqui se prestou a ter esse nível de cuidado, mas para alguns casos sim, né? Então ela pode ter essa sensação. É uma sensação de falta do amor que você oferecia. Mas ó, tá difícil de admitir, viu? Posso falar para você o seguinte, essa pessoa não vai admitir, mas você muito provavelmente é o amor da vida dela, tá? Primeira carta é a Imperatriz. Você é o amor da vida dessa pessoa. Só que assim, ela tem as dificuldades de personalidade dela, né? Então ela não deve ter sido fácil de lidar realmente, né? Mas que teve muito amor da parte dela também, que talvez ela não tenha demonstrado, teve. Você entregou muito mais, disparado aqui, tá? Mas ela também gostava de você, tá? Consulente 2, que essa pessoa diria. Se tivesse coragem, diria para o consulente 2. Uma pena, né? As pessoas deixam de viver as coisas, volta para mim. As pessoas deixam de viver as coisas por ego, né? Orgulho, vaidade, teimosia, medo, às vezes, medo de amar, medo de sofrer, tá? Aqui tem, assim, uma saudade, né? Uma saudade, de repente uma vontade de estar contigo de novo, mas isso para no ego, provavelmente. Volta para mim, que tem uma vontade de procurar, tá? Você é tudo que sempre quis. Sempre quis, mas tinha muita dificuldade de manter, né? A imperatriz da vida dessa pessoa. Você já tá com outra pessoa, já tá vivendo uma outra relação, tá lá, tá vivendo lá e a pessoa tá aturando e é isso aí. Não significa que ela ame a pessoa, tá? Cuidado com o que vocês olham em rede social. Não necessariamente aquilo ali é a realidade, né? Consulente 2. Essa pessoa diria para o consulente 2 se tivesse coragem. O problema dos imperadores orgulhosos é que existem os oráculos, né? As cartas não mentem. Consulente 2. As cartas trazem tudo. Estou triste sem você. Para admitir, preciso de sua ajuda. É aquilo, né, gente? Uma pessoa que tem uma dificuldade de entrega emocional aqui importante, né? Então, enquanto o ego está em primeiro lugar, essa pessoa quer que você volte para ela, mas ela não quer procurar, a gente, né? Anos da fala ser a mesma, né? Sempre que saem os imperadores da vida, né?
A fala é a mesma, eu amo você, eu quero você de volta, mas é você que tem que me procurar, né? Porque eu sou orgulhoso, sou teimoso e não vou fazer esse movimento, né? Então aqui tem um pouco dessa energia. A pessoa sente muita saudade de você, ela não tá bem sem você, tá triste, tá? Reconhece o teu valor para ela, reconhece que você foi a melhor pessoa que ela teve na vida dela, mas para ela fazer o movimento de ir até você é difícil, né? Então ela mudou um pouco quanto pessoa, aprendeu algumas lições, sim, mas né, você também não pode achar que a pessoa mudou 100%, tá? Então, é uma pessoa que, na verdade, precisa da sua ajuda em vários sentidos. Não é à toa que ela enxerga você como uma imperatriz, né? Porque você traz essa energia holística, essa coisa de cuidado completo, né? Você é uma pessoa completa, tá? Então, se for para vocês voltarem para a vida um do outro, provavelmente é você que vai ter que dar o primeiro passo. Se for para, né, iniciar uma conversa, provavelmente é você que vai iniciar a conversa, né? E é aquela coisa, uma pessoa que tem as dificuldades dela, né? Então, para você ficar com ela, ficar na vida dela, você tem que ter jogo de cintura, tem que aprender a lidar, né? E tem que ter paciência. Haja paciência. Mas se você gosta, né? Você gosta, não tem jeito. Consulente 2, que essa pessoa diria para o consulente 2 se tivesse coragem. Agora não é o momento, então, ó, não espera essa pessoa procurar, tá? Essa pessoa não vai procurar. Se você tiver que ficar junto com essa pessoa, ter um diálogo, às vezes precisa ter uma conversa, né? Ficar alguma coisa resolvida. Essa pessoa, ela tem vontade, ela tem saudade, ela se sente triste sem você, ela tem vontade de procurar, mas agora não é a hora, tá? Peraí, as lições também não foram tão profundas, né? Foram muitas lições, mas não a ponto de mudá-la 100%, tá? Além de que para alguns casos, não é para todo mundo, isso aqui é muito específico, né? Para alguns casos, não é o momento dela mesmo, ou ela não pode, ou ela tem um outro compromisso, né? E você já sabe que você não aceita, então, enquanto ela não se desvincula, ela não pode voltar, né? Para a tua vida, ou ela está trabalhando muito, ela está viajando, ela está com problema de saúde, quer dizer, pode ser que em ordem prática exista algo que realmente impeça ela de fazer uma busca, ou de voltar para você, tá? Caso você procure por ela. Então, assim, se você não procurou até agora, também não é o momento de procurar, né? Fica claro, porque aqui ainda tem algumas coisas que essa pessoa precisa processar um pouco, né? Teve uma vez que eu li no comentário aí, deixa sofrer um pouquinho mais. Beleza, tá dando certo, né? Então, se isso de alguma forma é uma tática sua, já tem uma saudade grande. É uma saudade triste, né? É uma saudade sofrida. Então, talvez essa pessoa precise realmente, né, desse tipo de lição. Talvez ela precise entender um pouco isso, né? Que ela precisa ser mais humilde na questão sentimental. O que mais? Mais uma. Eu queria que você estivesse aqui perto de mim. Não queria estar junto, mas não é o momento. Queria estar junto, mas não quer procurar. Queria estar junto, mas na verdade ela precisa da sua ajuda para isso, né? Você é a melhor pessoa, mas não é o momento de estar junto. Ela sente saudade, sofre, mas você não está perto e também não é o momento. Então, assim, você deve ter vivido essa instabilidade com essa pessoa, né? Uma pessoa muito difícil, porque ela tem uma tendência a tomar as decisões dela só pensando nas coisas dela, né? É egóica e é egocêntrica também, tá? Isso não anula o fato de que ela gosta de você, não anula o fato de que ela reconhece a tua importância, não anula o fato de que ela tem vontade de estar contigo, que ela sente sua falta, que ela não está feliz como era antes, quando ela era com você, então hoje ela está triste, caso vocês estejam afastados.
né? É uma pessoa que, se tivesse oportunidade, obviamente, caso se você fosse atrás dela e vocês tivessem uma outra oportunidade de ficarem juntos, ela ia querer fazer novas memórias, né? Ia querer estar com você. Pensa em você com uma certa frequência, tá? Mas daí ela ter total humildade de fazer um movimento já é mais difícil, tá? Porque é uma pessoa que se acha muito. Ela bota o ego dela, o orgulho dela, a teimosia dela em primeiro lugar, né? E como ela tá vendo você como muito equivalente em poder pessoal, isso pode estar sendo também um empecilho para uma ação aqui, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.